a questão dos quatro cavaleiros do Apocalipse, os quatro cavalos e os seus cavaleiros, né? Porque o cavalo tem a cor e sobre esse cavalo vem montado um cavaleiro, né? Então, dentro desses quatro cavalos, dentro desses quatro cavaleiros, existe na leitura bíblica uma ordem cronológica. Porém, esses fatos desses cavalos, desses cavaleiros, têm uma ordem cronológica para eles se manifestarem na Terra, ou é somente no sentido bíblico, mas não existe uma ordem cronológica? Com certeza, pastor Ney, existe uma ordem cronológica, isso vai acontecer, mas não é no momento. Agora nós não estamos vivendo esse tempo ainda. Isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Porém, se nós observarmos os sinais que estão acontecendo hoje, é um pequeno amostra do que vai estar por vir. O que está acontecendo agora, nesse exato momento, com o nosso, vamos colocar, planeta Terra, é o que vai acontecer no momento em que os cavaleiros estiverem em ação, mas em escala muito maior do que está ocorrendo. A gente vai colocar aqui para os irmãos entender o que nós queremos falar. Por exemplo, quando surgiu a G entre si, você percebe aí que ele começou a falar de intermediar a paz, o próprio, aquele Emmanuel Macron foi lá tentar a paz, o próprio Biden, a própria negociação, acho que foi mais de 2 meses de negociação para não invadir a Ucrânia, até que Putin resolve então invadir a Ucrânia. Você vê então os cavalos, né, assim, de uma forma não de forma efetiva, mas de uma forma de pano de fundo, agindo. Por exemplo, uma falsa paz, a falsa paz não funcionou, aí veio o que? A G, que é o cavalo vermelho, que é na sequência. Depois do cavalo vermelho a gente vê que agora estamos vivendo o cavalo preto, né, pano de fundo. E por último aí o cavalo amarelo, que se puxar no original é um verde, quase verde, né, que é um símbolo de morte. Então, pastor Claudinei, a gente vê aí os cavaleiros do Apocalipse trabalhando de uma maneira aí de pano de fundo, mas realmente os sinais têm se intensificado cada vez mais. E o que resta a nós cristãos é ficarmos atentos. Como eu sempre falo aqui no canal do pastor Claudinei, a redenção do povo de Deus está mais próxima do que nós podemos imaginar. E eu quero aqui colocar até o versículo bíblico aqui na tela. O senhor pode comentar? Pode comentar, depois eu acabo de ler aqui. Dentro daquilo que o senhor está comentando, aqueles que estão nos ouvindo, é só para você entender, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O espírito, vamos dizer, desses cavaleiros já estão atuando na face da terra. Os espíritos já estão atuando, assim como o espírito do anticristo já está atuando, o espírito do cavalo preto, que é a morte, né? Não é isso? A fome. Que a fome está sobre a terra, o espírito do cavalo amarelo, do cavalo vermelho, todos esses espíritos já estão atuando. Não é o agir com veemência, conforme diz a Bíblia, mas já estão atuando, como o espírito do anticristo também, né? Como a nova era, a nova ordem mundial já está agindo também. Então, esses espíritos já estão pairando sobre a face da terra, e diante dos fatos que estão acontecendo, como pandemia, a G e tudo isso, esses espíritos começam a ganhar uma certa proporção no seu agir na face da terra, pastor Rodrigo. Com certeza, pastor Rodinei. E assim, para a gente ficar mais ater ao cavalo preto, a gente não quer se alongar aos cavalos anteriores, nós já fizemos lives, né? Temos um cavalo branco, nós fizemos, né? Também o cavalo vermelho e agora o preto. A gente depois vai fazer o último cavalo, que é o cavalo verde, o amarelo por verde, né? Mas, pastor Rodinei, o que eu quero dizer aqui para os irmãos é o seguinte: como o senhor bem colocou aí, parabéns pela colocação, os espíritos dos cavaleiros estão operando, mas de uma forma um pouco mais branda, porque ainda não teve a autorização do Cordeiro. O Cordeiro tem alguém que está resistindo eles aqui na Terra ainda, né? Que somos nós, né? A igreja, né? Sempre tem aquele versículo que fala, acho que foi que eu li aqui aquele dia, agora não vou lembrar agora, mas a única coisa que detém o anticristo se manifestar na Terra hoje é a igreja. Assim que ela for arrebatada, o anticristo começa então o seu papel aqui na Terra, começa então a grande tribulação. Na verdade, tribulação, e depois dos 3 anos e meio vem a grande tribulação. Mas é bem interessante aqui notar, pastor Ney, que quando a igreja for arrebatada, que eu espero que seja em breve, devido a tantos sinais que têm acontecido, a gente vê aí, agora, semana passada caiu um meteoro,
meteoro. E a gente vê meteoro caindo, a gente vê vulcões entrando em erupções com mais frequência, a gente vê terremotos em altas escalas acontecendo, tsunamis acontecendo, enfim, sem contar também com uma crise, né, global, a questão da inflação, que não é só no Brasil, mas é em todo o mundo, e principalmente na América, nos Estados Unidos, onde tem aquelas mensagens subliminar da revista The Economist, né, que sempre está falando sobre a ruína dessa potência mundial, e você percebe que isso vem acontecendo dia após dia. A gente vê o declínio, né, dos Estados Unidos, a ruína abaixo, e você vê uma nova potência se levantando, que é a Rússia e o Dragão Vermelho. Inclusive tem uma matéria falando que elas são aí a nova ordem, né? A nova ordem aí, alguma coisa. Por quê? Porque mesmo que os Estados Unidos, o Reino Unido, cortou a Rússia, aplicou sanções, tirou o shift deles lá, né? Que é a questão de transações da sua economia, mas mesmo assim a Rússia ainda consegue se manter instável, ainda consegue estar em pé diante desta problemática, né, gravíssima que é essa G que tem acontecido. Mas, pastor Daniel, uma coisa que chama atenção, e eu fico pensando, é que nós estamos perto do grande acontecimento. E aí, irmãos, tem pessoas que estão dormindo. Como assim, pastor Rodrigo? Diante do cenário, irmão, que estamos vivendo, é tempo de nós apegarmos mais com Cristo, né, pastor Daniel? Não é Exato. Tempo de ficar dormindo, irmão. Vacilando em dois pensamentos. Uma hora eu estou na igreja, uma hora eu estou no mundo. Não, irmãos, é tempo de ficar firme. Porque os sinais apontam claramente para a volta do Messias. Isso é claro. Exatamente. Exatamente. Os sinais estão mostrando, né? É igual uma mulher quando ela está para dar luz. O que prova que ela está para dar luz não é o tamanho do seu ventre, o tamanho da sua barriga, né? Não é porque as suas pernas e as suas juntas estão inchadas, nada disso comprova que uma mulher está para dar luz. O que prova que ela está para dar luz é exatamente as contrações, né? As contrações, a dilatação, tudo isso prova que ela está no momento de dar luz. E a igreja está vivendo na face da terra esse momento, essas contrações, essas dores de parto, esses sinais, né, que estão a cada dia que passa comprovando que Jesus está voltando. Não tem uma data exata, especificada por Deus, o dia da sua vinda. Porém, os sinais estão mostrando que ele está a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Pode ser daqui a alguns instantes, pode ser daqui a alguns meses, pode ser até o final do ano, pode ser no ano que vem, nós não sabemos. O que nós entendemos é que os sinais mostram que ele está para arrebatar a sua igreja, pastor Rodrigo. E é verdade. Possa ser que demora? Possa, mas os sinais estão dizendo claramente que ele está à porta, né? A gente pode ser que demorar mais anos? Com certeza, a gente não pode afirmar, né? Mas, segundo diz o pastor Claudinei de Oliveira, os sinais são claros pra gente aí, né, irmãos? Em todos os aspectos. Inclusive, se a gente levar para a parte de aliança, a gente tem os pactos aí que tem acontecido com Israel e os países árabes, os países que era impossível de Israel ter pacto. O próprio pastor Ney é perito nisso, né? Uma hora eu vou fazer uma live sobre esse assunto, que ele já disse que já fizeram 8 pactos com 8 países que eram impossíveis de se fazer. E isso tudo combina, irmãos, para quê? Para a construção do terceiro templo. Isso é fato, né, pastor Ney? Israel, né, é o relógio profético, né? Nós temos que olhar sempre para Israel. E o que está acontecendo lá, gente, é coisa que nunca aconteceu na história da humanidade. Israel fazendo pacto com esses países que eram ferozmente seus inimigos, né, pastor Cornei? Meu Deus, a Arábia Saudita, pastor Rodrigo, é o berço, né, de todas as práticas e de todos os grupos extremistas, né? Existem 3 lugares sagrados para os muçulmanos, que começa com Meca, né, que é o lugar principal, depois certo. Medina e depois Al-Aqsa, que é o Monte Santo, ali onde está construído a mesquita da Cúpula de Ouro. Então, o primeiro lugar é Meca, né, onde está sepultado, né, os grandes aitolás e aquela coisa toda.
depois Medina, né? E depois de Medina, Al-Aqsa, que é o Santo Monte, o terceiro lugar mais sagrado. E aí nós vemos a Arábia Saudita falando em acordo de paz, reconhecer Israel como nação, é muita coisa, porque esses dias atrás já foi assustador quando no Emirados Árabes Unidos, em Dubai, né, a orquestra do grupo lá do exército de Dubai tocou, né, o hino, o Aktivah, que é a esperança, o hino oficial de Israel, em Dubai. Para pensar, pastor Rodrigo, o exército do Emirados Árabes Unidos tocando o hino Aktivah, que é o hino esperança, o hino oficial de Israel. Então, esses detalhezinhos que muitas das vezes não chegam essas informações aqui no Ocidente, quando isso está acontecendo lá no Oriente, isso é uma prova evidente de que Jesus está voltando e não há mais nada do que nós ficarmos esperando. E o mais preocupante diante de tudo isso, pastor Rodrigo, é que a gente traz esses anúncios, avisa as pessoas a respeito dessa grandeza e tem pessoas que ficam revoltadas de ouvir verdades como essas. Exatamente. E se você pegar aí, o que nós falamos até agora, você pode colocar em cima aí o pano de fundo com o quê? Com o cavalo branco, que ainda não se manifestou, mas está trazendo aquela falsa paz. Sim. Porque tudo isso aí, irmãos, vai ser dissolvido. Depois que o anticristo se manifestar, vai virar inimigo feroz de Israel novamente. Vai ser terrível. Então você percebe que Israel tem, acho que 7 ou 6 batalhas, que eles ganham, que eram impossíveis de ser ganhas, mas ganharam por quê? Porque Deus está do lado de Israel. Mas mesmo que eles rejeitaram a Cristo, mas a promessa feita a Abraão não foi cancelada. Né, pastor Caldeira? É um povo eleito, é um povo escolhido. Você percebe que mesmo eles sendo um povo que eles rejeitaram a Cristo, mas mesmo assim eles conseguiram vencer, acho que não sei se é 7 guerras ou 6 guerras. O senhor sabe o número certo das guerras, pastor? Foram 7 guerras, 7 Gs. Agora, pastor Rodrigo, não cortando a fala do senhor, o interessante é assim, ó, as pessoas dizem, mas Israel rejeitou Jesus, e vocês ficam defendendo Israel rejeitou Jesus. Meu amigo, se formos olhar pelo contexto bíblico, nós teríamos que todos os dias agradecer a Deus por Israel ter rejeitado Jesus. Nós teríamos que, a nossa oração teria que ser diariamente: obrigado, Senhor, por Israel ter rejeitado Jesus. Obrigado, Senhor, por Israel não ter abraçado Jesus. Por quê? Porque se Israel tivesse abraçado Jesus, essa extensão de salvação não teria chegado para nós, que somos os gentios, que somos enxertados na videira. Nós éramos zambujeiro brabo, e nós somos enxertados na videira porque Israel não aceitou. Jesus até contou uma parábola de certo rei que fez uma festa, chamou a todos aqueles que estavam próximos, dizendo: venha participar do meu banquete. E uns diziam: eu não vou porque eu estou ocupado. Outros diziam: eu não vou porque eu tenho que enterrar um parente meu. Outros diziam: não vou porque eu estou envolvido nisso, envolvido naquilo. Aí aquele rei se indignou com aquela situação e disse: vai pelos becos, pelos guetos, pelos valados e chame a todos. Só não deixe entrar aqui aqueles que estiverem vestidos de uma forma indecente. Mas se estiver bem vestido, que entre a todos para participar da festa do grande rei. Esse é o grande detalhe. Nós somos este povo que recebemos a segunda chamada, porque a primeira chamada quem recebeu foi Israel. Israel não quis, porque estava preso na religiosidade, estava preso nos costumes, nas tradições, estava preso em tantas coisas que rejeitaram a festa do grande rei. Aí se estendeu o convite para nós, e nós estamos aqui. Só não entraremos se estivermos de roupas indecentes, pastor Rodrigo. Com certeza, pastor Ney. E as pessoas têm que ficar atentas, porque essa chamada, gente, ela é agora. Ou você aceita agora, ou depois vai ser muito dolorido. Muito dolorido. Vai ter que dar a vida, né, para poder ali ser salvo. E a perseguição é iminente, isso é fato. E, pastor Ney, vamos partir para o nosso tema, então, dos cavaleiros, que daqui a pouco vai acabar. O senhor tinha colocado aí na tela aí a passagem bíblica. Vamos lá, porque é tão importante esses assuntos que o tempo vai embora. Já deu meia hora de live, já nem começou ainda. Exatamente. Muito bem. Meus irmãos, na verdade a gente já falou, né, deu aqui uma introdução, mas dentro do próprio assunto, a gente vê os cavalos aí operando de uma forma simbólica, né, de forma fraca, né, branda, porque ainda o próprio Jesus não tirou o selo, ainda não liberou o selo para eles agir de verdade. Aí o que acontece? Aconteceu o arrebatamento, acontece então aí, começa a entrar em ação o capítulo 6 de Apocalipse,
que aí vai entrar o Cavaleiro Branco, né? Que é a falsa paz, o anticristo. Nós falamos sobre isso na outra live. Depois entra, após a falsa paz, quando dá 3 anos e meio, o anticristo ele se manifesta, né? Como está lá em Daniel e também em Daniel 2, e também em Mateus, fala sobre essa apostasia. Ele vai se apostar, ele vai mostrar a sua face, na verdade, né? Ele já é um apostata, ele vai mostrar a verdadeira identidade dele já, e vai profanar o templo. Nós sabemos disso, vai pegar, tirar a Arca da Aliança e vai colocar a sua imagem para ser adorada. É nesse momento aí que Israel vai ver que aquele realmente era um falso Cristo, que é realmente o anticristo. É nesse momento que vai entrar em ação o cavalo vermelho, que é o cavalo da G, da batalha, que vai ser triste, né? A gente comentou sobre a questão aqui do Armagedon, né, pastor Grandet? A gente comentou sobre, foi uma live muito positiva também sobre a batalha do Armagedon, e inclusive o rio Eufrates vai encher de sangue, né? A gente comentou aqui, até foi um pouco meio como posso dizer, assustador, mas é a realidade. São mais de 296 quilômetros de sangue, de altura de uma fivela de um cavalo. Isso tem em Apocalipse. Vai ser da altura da fivela de um cavalo, o sangue, por extensão aí de 296 quilômetros. Então esse cavalo vermelho vai trazer muita dor, muito sofrimento. E quando isso acontece, nós temos um exemplo agora. Isso acontecendo agora no dia 22, né? 24 de fevereiro iniciou-se a G da Rússia contra a Ucrânia. E desde então, pastor Ney, a gente percebe aí que agora, depois de 27 dias, o país está ficando sem alimento. Ou seja, depois de uma batalha, depois de uma G, vem a escassez de alimento. E é o que vai acontecer também quando vier o cavalo vermelho. Diante de tanta destruição, vai haver então a falta do alimento. E aí entra o cavalo preto, que está em Apocalipse 6, versículos 5 e 6, pastor. Diz assim, ó: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Olha aí. E ouviu uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esses 2 versículos aqui, irmãos, é o versículo-chave que narra sobre o cavalo preto. Pastor Claudinei, a gente vê claramente aqui que o cavalo preto ele vai vir com tanta força que a pessoa vai trabalhar o dia inteiro trabalhando para conseguir comprar apenas 500 gramas de trigo. E isso dá só para alimentar só a pessoa que está trabalhando. Não dá para alimentar a família. Ou seja, resumindo, o dinheiro que se conquistar dentro de um mês não dá para alimentar a família. Pastor Andrei. Isso já está acontecendo nos dias atuais, pastor Rodrigo, e a Bíblia é bem clara em colocar aí a separação, né? 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Ou seja, se nós formos observar, dentro da cultura israelense, o trigo, ele é uma comida fina, ele é uma comida nobre. A cevada já é tratada como uma comida mais secundária. Sabe quando a gente vai no açougue que você diz assim, ó, eu quero uma carne de primeira. Então eles vão lá e pegam a carne de primeira, que é a carne mais cara. Eu quero uma carne de segunda, aquela carne mais, sabe, mais machucada, aquela carne mais gordurosa, que tem mais as suas perdas, podemos dizer. A Bíblia está dizendo que 1 dinheiro para uma medida de trigo para 1 dinheiro e 3 medidas de cevada para 1 dinheiro. Ou seja, nesse período do cavalo preto, as pessoas deixarão de ter aquela comida saudável, aquela comida que venha realmente nutrir 100%, e as pessoas passarão a se alimentar, como diz o ditado, da bagaceira, de uma comida que realmente não traz nutriente, não traz proteína, não traz, sabe, a proteína balanceada que o ser humano precisa para o dia a dia. Mas por que as pessoas irão se alimentar assim? Por causa da carestia. O preço do alimento irá subir demais. A comida se transformará
transformará em algo caro. Para você comer, né, conforme nós lemos aqui, o trigo, você vai ter que gastar muito, como o pastor Rodrigo acabou de dizer, 500 gramas de trigo, só quem tem muito dinheiro para comer. Esse trigo aqui é a representação do alimento diário. Para você Por ter pessoa, um prato... Exato. Para você ter um prato nobre na tua mesa, você vai pagar muito caro. E as pessoas não terão condições de ter esse prato nobre, então irão partir para o quê? Para aquela alimentação secundária, que é o considerado pela cevada. E mais, olha o que a Bíblia diz: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, as pessoas não vão ter... Porque o azeite na Bíblia é símbolo de algo nobre, né? Aquela viúva vendeu o azeite da multiplicação e com o dinheiro do azeite ela viveu para o resto da vida. O vinho na Bíblia Sagrada é a representação de toda a alegria. Então a Bíblia está dizendo: e não danifiquei o azeite e nem o vinho. Ou seja, as pessoas perderão, né, aquele acesso às coisas nobres e, além do mais, a alegria irá embora justamente quando esse cavalo preto se manifestar 100% na face da terra, pastor Rodrigo. bem colocado. Olha lá o nosso amigo Tiago, do canal Servos, né? Alô, Tiagão, Deus abençoe. Amanhã vamos estar junto com o Tiago. Vai ser benção, olha só que benção. Misericórdia, isso já está acontecendo no Brasil. Isso, Tiago, está acontecendo não só no Brasil, mas também, principalmente lá na Europa. O que acontece? As questões aí que nós estamos vendo hoje ainda não é o Cavaleiro Preto em ação, irmãos. Isso que eu quero que os irmãos entendam bem. No dia que isso acontecer, gente, vai ser muito sofrimento. Porque a pessoa vai trabalhar o dia todo e não poder ter uma alimentação adequada, não poder comprar um alimento para a tua família, porque não tem o dinheiro, vai ser escasso. E sem contar ainda que vem ainda a marca da besta. Só poder, além do mais, que só vai poder comprar e vender quem tem a marca. Então você imagina, as coisas vai só se afunilando, ficando pior, vai começar assim e vai ficar pior do que tá. Entendeu? Essa é a situação. E o senhor colocou bem colocado a questão aí: não danifiqueis o azeite e o vinho. E também tem uma outra teoria que eles falam que o azeite simboliza o Espírito Santo e o vinho simboliza o sangue de Jesus também. E tem uma outra versão também, pastor, que eles falam que o azeite e o vinho, não danifiqueis o azeite e o vinho, eles usam muito para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, dizendo: não, tá vendo aí, ó, não danifiqueis o azeite e o vinho, é porque a igreja vai estar aqui, vai estar protegida. Mas na verdade, tem uma outra teoria que fala também que remete à igreja não estar mais aqui. Ó, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Mas são teorias, né? Mas na verdade, que o cavalo preto, ele vai entrar em ação, ele vai entrar. Mas isso logo após a igreja ser arrebatada. Mas os sinais aí que estamos vivendo aí, pastor Ney, são claros. Olha a infração. Inclusive, o próprio Brasil, aqui no Brasil, tem uma matéria aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Os irmãos, olha só. Tá aqui, irmãos. Tá aqui, ó. O espírito, como o pastor colocou, o espírito do cavalo preto já está agindo, olha só. O governo zera imposto de importação de alimentos básicos e também do etanol. O objetivo é ajudar na queda da inflação, cujo índice acumulado em 2 meses ultrapassa 10%, gente. Olha só. E aí vai entrar os itens básicos, né? O governo anunciou nesta segunda-feira, que foi ontem, viu? Que decidiu zerar até o fim deste ano o imposto de importação sobre o café, que estava R$20 o pacote aqui de 500 gramas aqui na minha cidade, e eu não fico sem meu café, né? Tá com o cafezinho aqui. A margarina, o queijo, o macarrão, o óleo de soja e o açúcar. Também foi zerado o imposto de importação do etanol. O objetivo é ajudar na queda da inflação, cujo índice acumulado em 12 meses ultrapassa 10%. Isso no Brasil, pastor Claudinei. Então você imagina isso lá nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, está nas alturas. Nas alturas. Isso sem falar, pastor Rodrigo, que essa questão, por isso que é importante as pessoas elas estarem munidas de informações verdadeiras, de informações reais, para você não ser enganado, principalmente você que está aqui no Brasil, que tem uma probabilidade, uma facilidade muito grande de ser enganado, se você perder o seu tempo assistindo às TVs, às televisões, canais abertos por aí, se você perder tempo ouvindo alguns discursos que tem por aí nas redes sociais de pessoas que querem maquiar e manipular a mente das pessoas, dizendo que o problema está só aqui no Brasil.
A crise está no mundo inteiro, meu amigo. Hoje, no dia de hoje, pastor Rodrigo, o dólar despencou de uma maneira que há mais de 20 e tantos anos atrás não chegava a R$ 4,92 aqui no Brasil. Há muitos anos o dólar não chegava a R$ 4,92. Os Estados Unidos estão vivendo a pior crise das últimas 2 décadas. E a crise tomando conta, as prateleiras dos supermercados nos Estados Unidos estão vazias. Tá? Tem muitas pessoas que estão aqui nos assistindo que mandou vídeo para mim, que meu irmão João Carlos, que está lá, e tantas outras pessoas mandaram vídeo, as prateleiras vazias, de mercados grandes, vazio, as gôndolas de frango, de carne, de derivados de carne, tudo vazio. Na Espanha, da mesma maneira, sabe? E aí a gente vê um grupinho de pessoas querendo dizer que o Brasil tem condições de sair dessa situação, dessa crise mundial, que quando o político tal entrar, o gás de cozinha vai voltar a R$ 35, que quando o político tal voltar ou ser reeleito, vai conseguir comprar e comer picanha a R$ 16 o quilo. Olha que ilusão. Olha aonde a mentalidade das pessoas desinformadas chega, pastor Rodrigo, a acreditar que o gás de cozinha vai voltar a R$ 35. Acreditar que o quilo da carne, o quilo da picanha, que é uma carne nobre, vai voltar a custar R$ 16. As pessoas acreditando que a gasolina vai voltar a R$ 2,50 na bomba. Meu amigo, nós estamos caminhando para uma nova ordem mundial, para um governo único. Isso, quem apresenta essa falácia para você, está querendo mentir para você mais uma vez, como já mentiram. Não tem mais esse retorno, pastor Rodrigo. Olha, e tem uma coisa acontecendo aí, eu acho que poucos perceberam, que eles iam remover do ar o Telegram. Porque o Telegram não estava querendo cumprir a exigência deles, né? E eles conseguiram implantar dentro do Telegram todas as como é que eu posso dizer aqui, todas as pendências que estavam ali, conseguiu, pastor Ney. E o Telegram agora está sendo monitorado. Então, se você postar lá algumas informações que não é do agrado da elite, você cortado, é banido. Inclusive, o Telegram já vai banir várias contas que estão, segundo eles, gerando fake news, né? Isso tudo, gente, aí a gente sabe o que é. A gente não pode falar aqui mais aberto. Se eu falar aqui agora, derruba a live. Tá bom? Esses assuntos são fake news. E falar que o gás de cozinha vai voltar a R$ 35, falar que vai conseguir abaixar o preço da carne ao ponto da picanha custar R$ 16, isso daí não é fake news, isso aí é verdade. Agora imagina, se a picanha vai custar R$ 16, quanto que vai custar um quilo de A100? R$ 3? Porque quando a picanha custava 16, o A100 custava 5. Para pensar se tem cabimento umas informações dessa. Mas é isso que você está vendo sendo anunciado por aí, nas redes sociais, por alguém que realmente quer voltar a manipular e a meter a mão no Brasil, pastor Rodrigo. Meus irmãos, nós estamos aqui com 421 pessoas, 411 agora, caiu 10, sabe o que eu falei? Deu like, irmãos, faltam aí, nós estamos com 375 likes. Deu like, mas não é pra vaidade não, like ajuda a ranquear mais a live para mais pessoas, tá certo? Muito importante o like. Pastor Claudinei de Oliveira, que coisa interessante, né? Você percebe também aqui em Ezequiel, olha o que diz aqui em Ezequiel, olha lá, Ezequiel 4,16, vai complementar um pouco do que está em Apocalipse, né, do Cavaleiro Preto. Olha o que diz lá, ó. Disse-me ainda, quer ler para nós, pastor? Pode ler, fica à vontade. Essa passagem? Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso, e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espante uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Você tem uma ideia, no ano 70, quando foi cercado de Jerusalém lá pelo Tito, né, lá, o romano lá, Israel, eles tiveram que, a fome foi tão grande, foi tão grande, que eles comeram os próprios filhos. Sim. E segundo a história diz que quando eles entraram para dentro de Israel, via filhos pelo chão despedaçados, crianças despedaçadas. Você tem uma ideia, a que grau que chegou a fome. Gente, isso aí vai acontecer novamente quando a igreja for arrebatada. A fome vai ser tão grande, tamanha,
que pessoas vão cometer atrocidades. Para quem está com fome, irmão, o pão mais cheio de bolor lá no lixo é o pão mais saboroso da história. Para quem está com fome. Exatamente. Você tem uma ideia. Tem pessoas perguntando aqui, só para a gente dar continuidade, o que significa cevada? Cevada é um cereal, como se fosse um trigo, tá? É um cereal como se fosse um trigo que muitas pessoas, inclusive, optam, em vez de tomar café, eles tomam cevada, né? É um pó, Sim. como se fosse um trigo, para você entender, como se fosse um trigo, muitas pessoas torram ele, né? E coam e tomam, né, o chá de cevada como se fosse café. Tem pessoas que gostam. A cevada também vai muito naquelas barrinhas de cereais, sabe aquelas barrinhas de cereais que pessoas comem, né, que ali tem vários tipos de grãos, ali no meio tem também a cevada, né? A cevada ela é semelhante a um trigo, mas um trigo com menos qualidade, com menos proteína. Tá explicado? Exatamente. O Claudinei entende muito de culinária, hein, rapaz? Vou fazer um canal de culinária também. Ah, rapaz, o homem é culto, hein? Entende de tudo, irmão. Ah, rapaz, que bênção. Olha o que diz aqui agora, irmãos, em Lamentação 4:9. Mais felizes são os mortos, a espada, esse aqui, do que os que morrem de fome. Vocês não tem ideia o grau do cavalo preto. Mais felizes são os que morrem a espada pelo cavalo vermelho do que os que morrem de fome. Porque estes se esgotam, transpassados por falta dos frutos do campo. É, gente. E as mãos das mulheres compassivas... É aqui o versículo. Então, o principal é o primeiro aí, o 9. Você vê que é tão forte o cavalo preto, tão forte, que as pessoas preferem morrer, pastor. A espada, que é muito mais rápida a morte, do que morrer de fome. Eu acredito, pastor Rodrigo, que a fome é uma das dores mais tenebrosas que existe na face da terra. Quem aqui já passou fome sabe que a fome é uma das dores mais tenebrosas que existe na face da terra, porque ela é misturada com o sentimento de injustiça, com o sentimento de desigualdade, com o sentimento de abandono, com o sentimento de futilidade, com o sentimento realmente de que você está sendo um peso contrário na face da terra. Por isso que em Lamentações está dizendo que seria melhor, né? A pessoa... Repita aí novamente o versículo, pastor. Aqui, ó. Mais felizes, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor aqui. Aí, ó, acho que ficou melhor. Mais felizes são os mortos à espada do que os que morrem de fome. Porque estes se esgotam, transpassados por falta dos frutos do campo. O alimento, né, vai secando e vai... Meu Deus, vai transpassando, né? Meu Deus, vai se transpassando. Olha o que diz a irmã Maria Xavier, ó. Eu tenho idade de 70 anos de idade. E eu estou muito assustada com tudo isso. No dia de hoje estou preocupada com os meus filhos e netos e netas e noras e meus parentes. Olha só. É preocupante mesmo. É preocupante, né? Por mais, não, pastor, tem que se preocupar. Não, a gente está salvo. Nós estamos salvos, mas tem muita gente que nós amamos que ainda não estão salvos. E é por essas pessoas que vem a preocupação. Por isso, pastor Rodrigo, a nossa obrigação como pregadores do evangelho de alertar o povo e de incentivar o povo a estreitar sua vida na presença de Deus, a casar com o altar da fidelidade e da sinceridade. Essa não é apenas uma missão, essa é uma obrigação nossa de alertar as pessoas a viver uma vida no altar de Deus, uma vida de temor e sinceridade, porque é preocupante a situação que o mundo está se encaminhando nesses últimos dias. E hoje nós temos até aqui um versículo que o senhor comentou do assunto desse assunto aí, olha que diz aqui Amós 8:11, olha. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, pastor Claudinei, a gente vê que o mundo, hoje em dia, despreza a palavra de Deus. Despreza. Tá aí, a Bíblia está aí, e poucos leem, poucos se alimentam dela. Porque ela diz lá em Hebreus, né, Hebreus 4:12, que ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra onde? Na divisa da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Exatamente. E outra, pastor Rodrigo, além, né, das pessoas desprezarem a palavra de Deus, muitos
que têm essa palavra nas mãos não pregam a verdade, né? Oculta a verdade das pessoas por interesses escusos e levando as pessoas a viverem um falso evangelho, um falso cristianismo, um falso ensinamento, uma falsa doutrina bíblica. E então, os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis, dias trabalhosos, dias que, infelizmente, muitas pessoas estão indo pelo caminho da perdição, achando que estão indo pelo caminho da vida eterna. E nós, você que tem a sua família, você que tem membros da sua família que não serve a Deus, você deve, né, apresentar essa sua preocupação perante o Senhor, para que o Senhor venha salvar a sua família. Nós não estamos vivendo um período, pastor Rodrigo, de nós olharmos para o lado e dizer, não, está tudo em paz, está tudo sob controle, está tudo quietinho, está tudo certinho. Quem vive isso está vivendo o engano, porque não está tudo em paz, não está tudo certo. O mundo está virando de perna para o ar, as pessoas estão desorientadas sem Deus. Como que eu vou dizer que está tudo em paz, que está tudo certo, que está tudo tranquilo, se está tudo virado, se tem membros dos nossos familiares que ainda não têm Jesus, se tem pessoas que nós amamos que ainda não credibiliza a palavra de Deus, se tem pessoas que nós desejamos a salvação deles e eles sequer param para ouvir a pregação do evangelho, pastor Rodrigo. Então, e eles vão sentir falta desse pão, não o pão físico, mas o pão do céu. Isso é fato. Se a igreja for arrebatada, vão correr, mas não vai adiantar, irmãos, o preço vai ser grande. E aí, pastor Ney, voltando aqui para o tema da live, nós temos aí a questão da agenda, né? 2030 aí, que tem que se cumprir até 2030. Mas uma coisa que não está batendo, é para se cumprir até 2030, correto? Estamos em 2022. Já aconteceu uma pandemia que não estava previsto. Aconteceu a AG que eles não previam. E qual que é o primeiro item, pastor, deles que eles querem que cumpra na agenda 2030? Tá aí, ó. Vou até dar um zoom aqui, ó. Olha aí qual que é o primeiro item. Dá pra ler, né, pastor? Tá aqui, ó. Olha o primeiro item, gente. Erradicação da pobreza. Olha aqui. Isso aqui, pessoal, só vai acontecer, na minha opinião, tá? Só vai acontecer de acordo com os estudos que a gente tem. Depois que a igreja for arrebatada. Por que, pastor? Porque vai ficar muita coisa aí. Vai ficar aí o carro do Claudinei, que é um carrão bonito. A casa dele, linda, né? Vai ficar tudo aí. Eu entendo, pastor Rodrigo, não cortando a sua fala, que existe duas maneiras desse primeiro item se materializar na face da terra. Tá? Duas maneiras. O senhor até comentou sobre o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja, e a outra, a redução. Quando acontecer a redução, aí pode acabar a pobreza. Porque o próprio arrebatamento já vai reduzir pessoas, né? Depois tem a redução e depois a questão dos bens material. Por exemplo, vai ter a casa do Claudinei, vai ter minha casa, vai ter o dinheiro do banco que ficou dos irmãos lá. O governo vai ter a posse de tudo isso. Vai poder repartir com aqueles que não tinham nada. E aí vai ficar tudo, ó, igualzinho. Que aí consegue atingir esse item número 1 aí da agenda. Eu não tô falando que vai voltar em 2030. Tô dizendo assim que, na minha opinião, a única forma disso acontecer... Por que, pastor, está dizendo isso? Por causa dos dados. Olha aqui, gente. Tem um dado aqui muito importante. Olha aqui. O mundo, ó. Isso aqui é de 2021, mês 10. O mundo se afasta da meta de alimentar a fome... De eliminar, né? Melhor dizendo, a fome. Vou repetir. O mundo se afasta da meta. Eu não digo o Brasil. Não. É o mundo se afasta da meta de eliminar a fome. Não vou nem ler aqui os dados para não tomar o tempo aqui da live. Mas tá aí, irmãos. Aí eu separei aqui, pastor Claudinei, só a questão da G da Ucrânia, que é um cavalo preto, mas não é o cavalo preto do Apocalipse ainda, mas é o espírito dele atuando. Sim. Olha só essa matéria aqui. Olha o que diz aqui. UNCTAD, né, que é um órgão, confirma a rápida piora do cenário econômico global. Deixa eu tirar aqui esse zoom aqui para ir. Vamos lá. E opa. Pronto, ó. Confirma a rápida piora do cenário econômico global com a G na Ucrânia. Tá? Aqui eu não vou ler por causa do tempo. Mas olha aqui, ó. Aumento do preço dos alimentos, dos combustíveis, dos fertilizantes já é realidade em muitos países. Inclusive hoje, Zelensky deu uma entrevista que
se a Rússia não parar de bombardear a Ucrânia, os campos serão afetados, os portos estão fechados, não tem como alimentar o mundo. Porque nós sabemos que a Ucrânia também envia muitas coisas para o mundo. A questão aí do trigo mesmo, olha, o pão mesmo tá aumentando, irmão. Fui comprar ali 5 reais de pão, o pão já veio um a menos. já veio um a menos. Então, quer dizer, tá aumentando as coisas. E vamos lá. Olha essa outra matéria aqui, eu não vou ler por causa do tempo, mas olha só. Fome no IEM atinge um nível sem precedentes com financiamentos perto do fim. Como que vão conseguir cumprir a agenda, irmãos? Olha só, várias agências da ONU divulgaram uma análise conjunta sobre a situação do país, onde 17,4 milhões de pessoas dependem de assistência alimentar, pastor Ney. Condições devem piorar entre junho e dezembro do ano que passou agora. Olha só, esse aqui é 2014, março, gente. Vai piorar até junho e dezembro, vai piorar mais ainda. Sendo que mais de 2 milhões de crianças enfrentam desnutrição aguda, pastor Ney de Oliveira. Olha só a situação. A situação está complicada, Olha a situação dessas crianças e não tem como, né, a gente olhar não simplesmente para a nossa cidade, porque se você sair na porta aí da sua casa, né, e dar uma olhada para a sua cidade, você vai ver que está passando pessoas saudáveis aí pela rua, uns voltando do trabalho, outros indo trabalhar, as crianças brincando, está tudo normal aparentemente, mas se você começar a observar em questão de planeta Terra, você vai ver que a Terra, como diz a Bíblia, está cambaleando como um bêbado. A Terra a situação está totalmente descontrolada. A fome está, pastor Rodrigo, se alastrando na face da Terra. A fome está se alastrando. Olha, eu fui essa semana agora passada, no sábado, eu fui numa quitanda, né, numa frutaria de um amigo meu aqui da cidade, e a gente estava conversando, ele é evangélico também, serve a Deus, inclusive quero mandar um abraço para ele, para o Fábio e também para a Gláucia, sua esposa. O quilo de cenoura passou dos 12 reais. Para pensar, pastor Rodrigo, passar dos 12 reais o quilo da cenoura. Agora, meu Deus. Uma melancia, tá? Uma melancia está custando 70 reais. Uma melancia, 70 reais. Uma melancia. Sabe? Aquela história, fulano de tal comprou aquilo por preço de banana. Esse jargão já não existe mais, porque a banana tá cara. A banana tá caríssimo o preço da banana. Aquele jargão, comprou por preço de banana. Isso não existe mais, a banana tá caríssima. As frutas estão caras, sabe? A alface está desaparecendo, tudo. Por quê? Por falta de agrotóxico, por falta de veneno, né? E tudo isso, toda essa caristia, é o espírito do cavalo preto que está sobre a face da terra, pastor Rodrigo. Exatamente. Olha aqui isso aqui, ó. Tem uma frase, a matéria que falando aqui, ó. Até o fim do ano, é possível que 7,3 milhões, gente, de iemenitas, né? De iemenitas caiam no nível emergencial de fome, pastor Rodrigo. Já pensou? Aí, olha só. O IEM é um dos países que é contra Israel, né? Eles não têm acordo com Israel. Então, aí é o preço, né, que se paga, né, pastor Coni, também, né? Aí todo mundo sofre por causa dessa ignorância espiritual, né? Olha as pessoas escrevendo aí, pastor Rodrigo, antes do senhor comentar, olha as pessoas escrevendo aí o preço do mantimento aí nos mercados. Dá uma olhada aí, o valor da banana. Meu Deus. Cenoura, tomate, 13 reais. A banana, 3 reais o quilo. Meu Deus do céu. Banana praticamente era 1,50, 1,99, né? Já tá quase 3. Então. É 3 dólares ou 3 reais mesmo? Às vezes eu posso ser que é dólar. Jacarezinha no Paraná, né? Reais. Então né? É reais, tá certo. Olha aí a Tamires Sena. Olha, 10 pães, 5 reais. Vai subir mais. Olha aí. Meu Deus. Já pensou? E isso, aí as pessoas confundem, gente. E ainda o cavalo preto não está agindo. Você imaginou se ele estivesse agindo, irmão, pastor Ney? Meu Deus, quando ele começar a agir é o que nós estamos falando. Aí a qualidade de vida vai zerar mesmo, vai ser a nível de cevada, como a Bíblia está dizendo, e as pessoas não terão qualidade nenhuma, irão comer apenas para se manter de pé, para se manter vivo, mas não terão nenhum nutriente pela qual vem gerar saúde na vida das pessoas, né?
E aí entra, né, aquele dilema. Se você não come bem, você está se matando pela boca, né, pastor Rodrigo? Com certeza. Inclusive, comeu mal, a pessoa já não fica legal, né, professor? Eu mesmo Meu aqui, Deus. então é que eu me alimento aqui, eu corro lá e tomo uma vitamina de A a Z para dar uma o corpo ficar 100%. Imagina a pessoa que depende do alimento ali para poder estar alimentando. Porque sem um alimento, irmão, assim como a palavra é para nossa alma, para nosso espírito, assim também é um alimento. Sem um alimento a gente não consegue ficar em pé, né? Olha só, por causa dessa da Ucrânia aí, da Rússia contra a Ucrânia, o que aconteceu? A operação militar da Ucrânia coloca milhões de pessoas em risco de fome. Já pensou? Quantas pessoas que tinham uma vida boa, gente, que tinham uma vida estável aí, ó, casas boas, do nada teve que deixar tudo para trás, tá? Olha aqui o que fala aqui, ó, fatores como o aumento dos preços, né, da comida, dos combustíveis pode causar a situação. Crise pode ser grave para 44 milhões de pessoas em 38 países. Pastor Rodrigo, nós já estamos caminhando aí já chegamos a uma hora de programação. Eu vou dizer uma coisa aqui, fazer uma pergunta para o senhor, e eu gostaria que o povo que está na linha do tempo, né? Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para nós rompermos esse algoritmo até o final da live. Eu vou lançar uma pergunta para o senhor e para quem está nos acompanhando aqui também. O senhor fala e as pessoas escrevam aí na linha do tempo. O que o senhor me diz, se Jesus não voltar até a virada de 2022 para 2023, o que o senhor espera no tocante ao preço dos alimentos, gasolina, gás de cozinha, energia elétrica, água, saneamento básico? O que o senhor pensa a respeito disso? Sobe, se mantém nisso? Na eleição que está para ter aqui no Brasil, vai voltar ao que aconteceu em 1900 e bolinha, o gás de cozinha R$ 35, a picanha R$ 16. O que o senhor pensa disso? E quem está nos ouvindo também, o que vocês pensam disso? Olha, pastor Ney, eu fiz uma pergunta meio difícil de responder agora, viu? Mas vou responder de acordo com como está a carruagem hoje. Como está o quadro mundial? Se as coisas continuar como está, e não houver um avanço dos países democráticos e deixar acontecer com como está indo aí, o Dragão Vermelho e a Rússia vão se unir e vai tomar todos os países democráticos e invadir, colocando as suas sanções e colocando os seus regimes, né? E tirando o nosso direito de servir e adorar a Deus. Se acontecer isso, o povo vai ter comida? Vai ter comida, mas regrado, tudo na regra, né? Ali. E as coisas vão ficar difíceis, porque a Bíblia diz que a igreja seria perseguida. E isso vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. A igreja já né? Na verdade, a igreja já vários países, como lá, na janela 1040, vários lugares, lá no Dragão Vermelho não entra para pregar o evangelho, se entra lá, eles matam e tudo mais, mas isso vai acontecer a nível mundial. Ou seja, irmãos, nós como cristãos, irmãos, devemos esperar uma coisa, só na glória. Porque aqui na terra, as coisas nunca mais voltarão a ser a mesma coisa. A tendência é ficar pior, a tendência é cada vez mais, não só evangélico, mas o planeta gemer na mão dessa elite que quer governar o mundo, colocando um só governo, colocando uma só moeda, e colocando aí apenas uma só opção. Não tem duas opções. Ou você faz isso, ou você vai ser excluído da sociedade. Essa é a verdade, pastor Ney. Pois é. Eu falei de uma forma muito forte, mas é o que eu vejo. Isso que o senhor está falando, dá para perceber que é a mesma linhagem de pensamento, né? Daqueles que estão também dando a sua colocação e a sua opinião aqui na linha do tempo, né? É a mesma linha de raciocínio, né? Não tem diferença. Essa é a grande verdade. A situação é pior, piorar. Não tem como acreditar nessa farsa, nesse engano de que vai melhorar, de que vai voltar a ser o que era, porque não volta a ser o que era. A tendência é só se agravar, até porque cada dia que passa a volta de Jesus está mais próximo, pastor Rodrigo. Então, como que a situação vai melhorar com a vinda de Jesus se aproximando? É até uma coisa assim que não bate. Como que a situação vai ficar melhor com a volta de Jesus se aproximando? A tendência é a situação piorar, ao ponto que a Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Então, não adianta esperar melhora sabendo que Jesus está mais próximo de voltar hoje do que ontem. Estará mais próximo de voltar amanhã do que hoje, e assim sucessivamente, pastor Rodrigo.
Só tem uma palavra de consolo para os irmãos, e aí os irmãos ficam desesperados, né? Fica até mesmo com medo. A gente não está aqui para colocar medo nos irmãos, nem para assustar os irmãos. Nós estamos falando a realidade do que está acontecendo e para onde pode caminhar se isso continuar dessa forma. Mas tem um versículo na Bíblia que fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. O que é isso, esse tu? É a igreja, irmão. Nós estamos aqui na Terra, vamos passar sim por privações, mas Deus não vai deixar faltar o pão sobre a sua mesa. Porque Davi diz, né? Fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Porém, nós iremos passar por aflições, isso é fato. Mesmo Deus nos suprindo a nossa necessidade, nós vamos passar um pouco um perrengue antes ainda de acontecer o arrebatamento, pastor Claudinei. Isso é fato. Exatamente. Eu entendo que a maior preocupação de todos nós deveria ser não em questão do alimento, porque Deus, como o senhor falou esse versículo, Deus ele vela pela sua palavra. Mas eu entendo que a nossa maior preocupação deve ser pela salvação dos nossos entes queridos que ainda não servem a Deus. Exatamente. Pela salvação de membros da nossa família que ainda não têm, né, uma vida no altar, uma vida de temor, uma vida de sinceridade. Por essas pessoas nós temos que nos preocupar, fazer campanha de oração, de jejum, procurar orientá-los, porque para essas pessoas, pastor Rodrigo, há, né, uma necessidade de uma oração e de uma preocupação. Quanto ao alimento, quanto ao vestimento, quanto ao que comer, ao que beber, ao que dormir, a Bíblia diz que o Senhor, ele cuida dos pássaros do céu e ele vai cuidar de nós. Agora, a questão da salvação, nós temos que prezar por isso e lutar em oração, em jejum, e procurar trazer a nossa família, os que nós amamos, para o Evangelho, procurar passar para eles essas lives de verdade. Eles podem até rejeitar de início, de princípio, mas, como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai insistindo, vai tentando, até uma hora em que eles parem e venham assistir uma live dessas, e o Espírito Santo venha trabalhar na vida deles, e eles venham se converter, porque o arrebatamento está muito próximo de acontecer diante dos sinais que nós estamos vendo, pastor Rodrigo. Mesmo porque a escassez de verdade mesmo vai acontecer assim que o cavalo preto entrar em ação, que é depois que a igreja for arrebatada. Então tá aí, eu e você ainda podemos ficar ainda, entre aspas, né, tranquilo e se preocupar em salvar, como o senhor bem colocou, os nossos parentes, né, pregando a palavra, mesmo que eles rejeitem, mas pregue, porque uma hora quem convence o homem do pecado não é o pastor Claudinei, não sou eu nem você. Quem convence o homem do pecado, quem que é? É o próprio Espírito Santo. Então, vai pregando, porque quando Deus tocar nele, ele aceita Jesus e pronto, final, né, pastor Claudinei? Essa é a verdade. Verdade. Pastor Rodrigo, nós estamos chegando aos instantes finais aí da nossa live. Deu baixo os likes, hein, gente? Vamos lá, deixa o seu like para cima aí. Nos ajuda a rompermos esse algoritmo aí que ultimamente está tão difícil para os canais que pregam o evangelho, pastor Rodrigo. Está uma batalha tremenda para os canais que pregam o evangelho romper esse algoritmo, né? Inclusive, você percebe que são poucos canais que pregam sobre os cavaleiros do Apocalipse. Por quê, gente? É uma mensagem difícil de se pregar porque ela é assustadora. Mas nós, como cristãos, não devemos ter medo, porque você não vai ficar aqui quando isso acontecer. Verdade. Eu mesmo creio que vou subir. E você, pastor Claudinei? A minha fé, a minha esperança e toda a minha entrega é para isso, né? Para no estrugir da trombeta eu ser um dos tais. Assim também tem que ser a sua fé também, meu irmão. Não fique com medo. Coloque a tua fé em prática, vive uma vida no altar de Deus, e você vai ver que estaremos na glória quando tudo estiver acontecendo. Você vai ver, puxa vida, olha lá, valeu a pena pagar o preço aqui na terra, valeu a pena eu estar buscando a Deus. Olha aí, pastor Rodrigo, diante de tanta dificuldade, né? Algumas pessoas deixou o like. Olha o que o YouTube fez aí, a Paty Dias acabou de dizer. Leia aí. Eu achei a live sensacional. O YouTube me recomendou. Que bênção, Paty Dias. Deus te abençoe, viu? Fica conosco, se inscreva aqui no canal, viu, Paty? Você é bem-vinda. Não só você, mas todos que estão chegando pela primeira vez, todos que estão conosco. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, que nós estamos aqui como atalaia de Deus para alertar a todos a respeito dos dias finais da igreja na face da terra. Pastor Rodrigo, fala sobre o seu canal e também já dê a bênção apostólica aí sobre a vida de todos. Faça uma oração por todos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos orar? Depois eu já falo do canal, amém? Vamos lá? Você que está aí afastado, você que está distanciado do caminho do Senhor Jesus, né, pastor Claudinei? E quer voltar, irmãos? Escreva aí, pastor, eu quero voltar, pastor, eu quero aceitar Cristo, porque sabemos, irmãos, que o tempo está próximo.
E a maior alegria é ter o nome, né, pastor? Escrito aonde? No livro da vida. Não tem preço, irmão. Não tem preço que paga isso. Verdade. Uá. Vamos orar então? Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos agora em favor de cada irmão, de cada irmã que está, Senhor, voltando para Ti. Essa pessoa que está, meu Pai, quem sabe Te aceitando, meu Pai, como seu Salvador. Escreva o nome dela, meu Pai, o nome dele no livro da vida nesse exato momento, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, meu Pai, repreenda agora todo mal, todo ataque do inimigo contra esta vida, Senhor. Essa pessoa, quem sabe, meu Pai, que está desesperada, meu Deus, na frente, quem sabe o mar vermelho, atrás vem farol, do lado da montanha e não tem saída. Mas de repente, meu Pai, ela lembra que o Senhor é a saída. Como diz meu pai Davi no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Meu Pai, socorre agora este irmão. Pai, quem sabe essa pessoa está desempregada, meu Pai, pai de família, que o Senhor venha abrir, meu Pai, uma porta, onde numa porta para o teu filho, Senhor, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, é aquele que bate, a porta será aberta. Pai, também eu oro em favor do pastor, meu Deus, nosso irmão, meu Pai amigo, Claudio de Oliveira, e o canal, meu Pai, ME, Senhor, que o Senhor continua, meu Pai, dando crescimento e abençoando. Também, Pai, abençoa a minha vida, abençoa o meu canal, meu Pai, também de uma forma especial. É o que nós lhe pedimos, Senhor, lhe agradecemos, em um nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia, meu querido pastor Claudio de Oliveira. Glória a Deus. Que bênção de Deus. Você que orou conosco, diga amém. E eu concordo em o nome do Senhor Jesus. Receba essas palavras de oração, como o próprio Espírito Santo intercedendo por você e pela sua família, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Deixa eu fazer um pedido para você. Seja membro desse canal, seja membro do canal. Bate aí no link que está aí, ó. Seja membro desse canal. Inscreva-se aqui, com certeza. Vamos caminhar junto. Na linha do tempo está o nosso WhatsApp, o número da conta do ministério para você nos ajudar no projeto da Janela 1040. Coisas grandes estarão acontecendo. Vai ser bênção de Deus. Tá certo, gente? Beijo da sua alma, Deus te abençoe. Voltaremos na próxima oportunidade falando um pouco muito daquilo que Deus tem a realizar na sua vida e também na vida de toda a sua família. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar com mais 5 pessoas essa live de muita informação para você e para toda a sua família. Um abraço a todos.